Fala, Fogão, fim da primeira fase da Copa do Brasil pro Botafogo, classificação mais do que merecida e com goleada, inclusive. 5-0 para cima no Motoclube, numa partida em que o Botafogo foi soberano. Em momento algum passamos susto, essa é a grande realidade. Logo aos 2 minutos, o Pedro Castro, em belíssima cobrança de falta, abriu o placar e aumentou ainda mais a vantagem do Botafogo. Porque vale lembrar, a gente podia jogar pelo empate, mas ainda bem foi goleada, uma grande partida do time, coletivamente, individualmente, realmente um jogo assim que mostra evolução em relação ao trabalho do Marcelo Chamusca, porque muita coisa que a gente já tinha visto na partida contra o Resende voltou a aparecer na partida de hoje, o que mostra, sinaliza que esse trabalho da nova comissão técnica está sendo muito bem feito e que os jogadores, sejam os reforços, sejam os remanescentes, estão assimilando as ideias, os conceitos de jogo do nosso treinador. Isso é muito importante, sem sombra de dúvida, porque afinal de contas o Botafogo vai ter uma temporada muito desafiadora e quanto antes esse trabalho do Marcelo Chamusca der frutos, melhor para o Botafogo, melhor para os jogadores, e a gente vai conquistando os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Em relação à partida de hoje, fica aqui o destaque para a parte coletiva da equipe. Novamente, a fase defensiva e a fase ofensiva foram muito bem desenvolvidas. Na fase defensiva, não sei se você reparou, mas o Botafogo em momento algum foi atacado se defendendo com menos de 4 atletas. Ou seja, a organização tática da equipe está sempre priorizando a gente ter um certo número de jogadores para proteger lá atrás. Claro que o fato de você ter o Souza na lateral esquerda, Souza que é zagueiro, e o Jonathan que não é lateral, que apoia tanto, isso, claro, faz com que a linha defensiva, os 4 defensores lá atrás, eles fiquem mais plantados. E com toda certeza, na hora que o Botafogo perde uma posse de bola lá na frente, a gente já está mais preparado para poder fazer a contenção. Mas eu também destaco aqui a forma como a equipe está buscando fazer a recomposição defensiva. Em vários momentos, você vê os jogadores do Botafogo acelerando o passo para formar aquele bloco compacto na defesa, diminuindo os espaços e dificultando a vida naturalmente do adversário. O Motoclube não conseguiu entrar na defesa do Botafogo, essa é a grande realidade. Muito por conta dessa recomposição e dessa forma tática que o Botafogo está apresentando, mantendo mais os laterais aqui atrás para sempre resguardar a nossa defesa. Se a gente conseguir criar da maneira como tem criado, e nessa partida isso ficou bem evidente, que a movimentação dos meias, dos atacantes, a chegada dos volantes, tudo isso acontecendo em conjunto, com 5, 6 jogadores, faz o Botafogo levar perigo ao gol do adversário sem desproteger lá atrás. A gente sempre fica pensando no lateral que vai apoiar, vai fazer ultrapassagem, mas nesse time do Botafogo, com a movimentação que está acontecendo, dos pontas, dos meias, dos volantes chegando, com tudo isso acontecendo de maneira organizada, o Botafogo está conseguindo criar, chegar na hora do adversário e fazer os gols, que é o mais importante. Então isso para mim ficou muito evidente na partida de hoje, essa organização e consistência tática, defensiva e ofensiva. É claro que a parte individual está favorecendo. O Varley fez grande jogo, o Enio entrou e ganhou confiança com o gol que marcou e com a assistência que deu. Confiança muito importante para a nossa jovem revelação, porque afinal de contas ele vai fazer a sua primeira temporada especificamente no profissional, e quanto mais confiança ele for ganhando, mais fácil é ele desenvolver o seu melhor futebol. O Varley também vem crescendo e voltou a fazer boa partida. O Matheus Babi não foi tão presente assim, mas conseguiu arrumar aquele pênalti. Achei o Babi um pouco abaixo na partida de hoje, mas fez o papel dele, que é o quê? Fazer o gol. Sofreu o pênalti, bateu, nem bateu tão bem assim, mas marcou. 3º gol nessa nova temporada. Centroavante tem que fazer gol, isso é muito importante sempre. A gente tem que destacar também a partida do Pedro Castro, tá se mostrando um reforço bem interessante. Nova partida em que ele foi bem importante ali na circulação do jogo do Botafogo, também fazendo a recomposição, ajudando na defesa e no ataque, um elemento ali, um elo de ligação bem interessante. Até o Luiz Otávio teve alguns espasmos aí de achar uns lançamentos muito interessantes. Não sei se você observou isso. A torcida do Botafogo, claro, tem grandes críticas ao Luiz Otávio. Não acho que o Luiz Otávio tem que ser titular do time, mas a gente tem que reconhecer que em alguns momentos ele achou uns lançamentos bem interessantes. Lançamento de 40, 50 metros para a direita, para a esquerda. Gostei também dessa questão. É muito importante o jogador não ter medo de arriscar. Isso sinaliza, inclusive, que o time vai ganhando a tal confiança. Da mesma forma como eu falei sobre confiança na partida contra o Resende, o grande benefício para o Botafogo no jogo de hoje, além da classificação, obviamente, e da premiação, que é muito importante do lado financeiro, a gente tem o ganho de confiança. Cada vez que a gente vai dando um passo à frente nessa evolução no trabalho, o ganho de confiança dos atletas, na parte coletiva, individual, na comissão técnica, de que o trabalho está seguindo numa direção bacana, isso é fundamental. Se a gente for evoluindo rapidamente nesse sentido, com toda certeza,
quando chegar na hora de disputar a Série B, o time vai estar muito mais preparado e vai entrar na competição já sabendo como se comportar dentro de campo. Esse é o aspecto mais importante aqui. Se a gente conseguir um time que vai evoluindo, sabe o que faz em campo, na fase ofensiva, na fase defensiva, o Botafogo vai entrar na Série B disputando a competição de forma muito mais consistente e de fato brigando pelos lugares lá de cima, que é onde o Botafogo tem que estar para retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação a outros destaques individuais nessa partida, eu quero fazer um comentário aqui específico sobre o Jonathan, lateral direito. Ele não é um jogador extraordinário, longe disso, tá fazendo feijão com arroz, mas tá fazendo feijão com arroz tão bem feitinho, protegendo ali a defesa, que ele nem aparece tanto no ataque, é praticamente um zagueiro pela direita, pelo menos no meu ponto de vista, só que a consistência que ele tá dando na proteção da nossa defesa pela direita tá sendo fundamental. Você pode reparar que, mais uma vez, o adversário não conseguiu se criar pelo lado dele. Isso é muito importante. A gente sofreu muito com os ataques pelos lados do campo na última temporada. Isso não pode voltar a acontecer. E, logicamente, o Chamusca está mais do que ciente em relação a isso. Não à toa, a forma tática como ele arma a equipe, mantendo a linha de 4 defensores lá atrás, com os laterais pouco avançando, fazendo ultrapassagem e tudo mais, isso obviamente é pensado. Você pode reparar na fase ofensiva que raras são as vezes que tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, o jogador que está fazendo a lateral, ele faz a ultrapassagem. Ele costuma ficar mais aqui plantado, deixando que as outras movimentações, as outras peças dentro do campo, façam as movimentações para criar situações. Isso é bem interessante. Se a gente pode atacar com 5, 6 jogadores e sempre ter 4 jogadores na retaguarda para poder fazer a contenção em caso de perda de bola, isso obviamente vai dificultar a vida dos adversários. E quando for um adversário frágil tecnicamente e taticamente, conforme também era o caso do Motoclube, assim como aconteceu com o Resende, a gente se aproxima da vitória. E não apenas se aproxima da vitória, como pode fazer esses placares. Há quanto tempo o Botafogo não vencia 2 partidas seguidas, fazendo 3-0 em uma, 5-0 em outra? Nenhum gol sofrido, 8 gols marcados. Fazia muito tempo. Então é muito interessante você observar que individualmente os reforços vão se encaixando, os jogadores remanescentes vão ganhando confiança, deixando para trás, de lado, tudo o que aconteceu na última temporada, e o time como um todo vai evoluindo. A gente tem que evoluir bastante ainda, tá certo que ainda não fomos testados contra um adversário de mesmo nível ou nível superior tecnicamente e taticamente. Isso vai ser bem importante para a gente entender qual é de fato o nível do Botafogo nesse estágio. Porém, antes de enfrentar esses adversários, quando você encara um adversário que é mais fraco, é isso que você tem que fazer. Vencer, convencer, ganhar confiança e ter a convicção de que você está fazendo um trabalho seguindo na direção certa. A goleada do Botafogo nessa partida, com um belíssimo gol de falta do Pedro Castro, belíssimo gol de voleio do Matheus Friso, bela estreia também do volante, É um volante canhoto que pisa na área do adversário. A confiança do Enio em fazer o gol dele como profissional, dando uma assistência também. O gol e a assistência do Varley, enfim, você vai vendo as peças começando a ganhar entrosamento e isso é muito importante. É realmente uma vitória que coloca dinheiro na conta do Botafogo, coloca confiança na conta dos jogadores da comissão técnica e, logicamente, eleva o moral da torcida e da própria instituição. Que depois da última temporada, quanto mais vitórias assim o Botafogo tiver, melhor. A gente realmente precisa apagar a imagem que ficou. Precisamos de um novo Botafogo, fazer a reconstrução e com resultados assim, com partidas táticas consistentes, fases ofensivas bem feitas, fases defensivas muito bem feitas também, até porque a nossa defesa é uma verdadeira peneira. Então, com a gente começando a encaixar as peças, eu tenho convicção de que o Botafogo pode seguir numa direção muito bacana, conquistando os objetivos, os resultados e garantindo aquilo que a gente mais deseja: o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fiquei muito satisfeito com essa vitória, não somente pela goleada, é sempre muito bacana ver o Botafogo golear. Fazia muito tempo que a gente não goleava dessa maneira, a última vez tinha sido a Cabo Friense, lá em 2020, 6-2, no retorno da paralisação do futebol. E agora, mais uma vez, a gente faz 5 gols na mesma partida, venceu por 3-0 o Resende, e que a gente possa levar essa confiança, essa consistência, essa organização para o próximo jogo contra o Bangu. Precisamos seguir um caminho de vitórias. Quanto mais vitórias, mais confiança, e o futebol vai aparecendo e evoluindo. Mas e você, Fogão? Ficou satisfeito também com a partida de hoje? Qual o grande destaque para você, na sua opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.